Fala galera, tudo bem? Aqui é o Jansen. Estamos aqui reunidos mais uma vez para continuar nossa oração. Hoje, que é dia 9 de junho de 2020. Hoje, então, a gente vai rezar com o capítulo 3 e 4 da primeira carta de São Paulo a Timóteo. Então vamos começar invocando a Santíssima Trindade, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Sim, Senhor meu Deus, seja bem-vindo nesse momento de oração. Estamos aqui na Tua presença, Senhor. Derrama Teu Espírito Santo para renovar a face da terra, para renovar nosso modo de agir, o nosso entendimento, para que a gente possa compreender a Palavra de Deus e colocá-la em prática em nossa vida. Ajudai-nos, Senhor, a entender a Tua vontade em nossas vidas e ajudai-nos a realizar a Tua vontade. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Muito bem, então, gente, vamos começar então a leitura lá na página 1518 da Bíblia Ave Maria. Então, vai dizer o seguinte: eis uma coisa certa, quem aspira ao episcopado, saiba que está desejando uma função sublime. Episcopado é bispo, né? Então quem aspira ao episcopado, saiba que está desejando uma função sublime, porque o bispo tem o dever de ser irrepreensível, casado uma só vez, sóbrio, prudente, regrado no seu proceder, hospitaleiro, capaz de ensinar. Não deve ser dado a bebidas, nem violento, mas condescendente, pacífico, desinteressado. Deve saber governar bem a sua casa, educar os seus filhos na obediência e na castidade. Pois quem não sabe governar a sua própria casa, como terá cuidado da Igreja de Deus? Não pode ser um recém-convertido, para não acontecer que, ofuscado pela vaidade, venha a cair na mesma condenação que o demônio. Importa outro sim que goze de boa consideração por parte dos de fora, para que não se exponha ao desprezo e caia assim nas ciladas diabólicas. Do mesmo modo, os diáconos sejam homens honestos, não de duas atitudes, nem propensos ao excesso da bebida e ao espírito de lucro, que guardem o mistério da fé numa consciência pura. Antes de poderem exercer o seu ministério, sejam provados para que se tenha certeza de que são irrepreensíveis. As mulheres também sejam honestas, não difamadoras, mas sóbrias e fiéis em tudo. Os diáconos não sejam casados senão uma vez, e saibam governar os filhos e a casa. E os que desempenharem bem este ministério alcançarão honrosa posição e grande confiança na fé em Jesus Cristo. Olha só, é a primeira vez que nas cartas, na Bíblia, se fala sobre a hierarquia da igreja, né? O episcopado, os bispos. Naquela época, os bispos eles podiam se casar apenas uma vez, e se de repente a mulher morresse, tinha que permanecer viúvo. Hoje é o contrário, né? Hoje o bispo ele tem que ser uma pessoa que abraçou o celibato. Tem que ser um padre que abraçou o celibato. Por que eu falo isso? Porque lá no Oriente, aqui no Ocidente os padres todos são celibatários, né? Mas lá no Oriente, na parte da Ásia para lá, às vezes tem alguns padres que são casados. Mas para ser bispo, até lá, tem que ser uma pessoa que nunca foi casada. Então, essa recomendação de Paulo, ela foi lá no começo da igreja, né?
Depois a igreja teve vários concílios, inspirado pelo Espírito Santo, e mudou essa situação. E realmente é melhor a pessoa ser celibatária, né? Porque aqui nem Paulo disse aqui, que a pessoa tem que saber cuidar bem da própria casa, dos filhos, para dar o exemplo, né? E como que um bispo e um padre hoje tem condição de sustentar uma família, de dar atenção, carinho, amor, afeto, se ele tem que estar preocupado toda hora com os problemas das paróquias, o problema da diocese? Então, é a mesma coisa o padre, né? Ele tem que estar atendendo confissões, tem que estar disponível para os sacramentos. Então, hoje os bispos não são casados mais, como diz aqui o apóstolo Paulo, né? Agora, os diáconos permanecem a mesma coisa. Os diáconos, eles podem ser permanentes, eles podem ser casados, né? Ou transitórios, que são aqueles que vão se ordenar padre, que daí são celibatários. Muito bem. Então, continuando no versículo 14. Essas coisas te escrevo, mas espero ir visitar-te muito em breve. Todavia, se eu tardar, quero que saibas como deves portar-te na casa de Deus, que é a igreja de Deus vivo, coluna e sustentáculo da verdade. Sim, é tão sublime, unanimemente o proclamamos, o mistério da bondade divina, manifestado na carne, justificado no Espírito, visto pelos anjos, anunciado aos povos, acreditado no mundo, exaltado na glória. Então, esse pequeno trecho embaixo aqui, se a gente for ver no rodapé, vai dizer que é um hino que era citado nas reuniões litúrgicas, tipo nas missas hoje, né? Era um cântico. Então, manifestado na carne, justificado no Espírito, visto pelos anjos, anunciado aos povos, acreditado no mundo, exaltado na glória. Muito bem, agora a gente vai para o capítulo 4, versículo 1. O Espírito diz expressamente que nos tempos vindouros alguns hão de apostatar da fé, dando ouvidos a espíritos embusteiros e a doutrinas diabólicas, de hipócritas e impostores, que, marcados na própria consciência com o ferrete da infâmia, proíbem o casamento, assim como o uso de alimentos que Deus criou para que sejam tomados com ação de graças pelos fiéis e pelos que conhecem a verdade. Pois tudo o que Deus criou é bom, e nada há de reprovável, quando se usa com ação de graças, porque se torna santificado pela palavra de Deus e pela oração. Então, olha só. O Espírito diz expressamente que nos tempos vindouros alguns hão de apostatar da fé, dando ouvidos a espíritos embusteiros e doutrinas diabólicas, de hipócritas e impostores, que, marcados na própria consciência com o ferrete da infâmia, proíbem o casamento, assim como o uso de alimentos que Deus criou para que sejam tomados com ação de graças pelos fiéis e pelos que conhecem a verdade. Pois tudo o que Deus criou é bom, e nada há de reprovável quando se usa com ação de graças, porque se torna santificado pela palavra de Deus e pela oração. Agora a gente vai para o versículo 6. Recomenda essa doutrina aos irmãos, e serás bom ministro de Jesus Cristo, alimentado com as palavras da fé e da sã doutrina, que até agora seguiste com exatidão. Quanto às fábulas profanas, esses contos extravagantes de comadres, rejeitai-as. Exercita-te na piedade. Se o exercício corporal traz algum pequeno proveito, a piedade, essa sim é útil para tudo, porque tem a promessa da vida presente e da futura.
Eis uma verdade absolutamente certa e digna de fé. Se nos afadigamos e sofremos ultrajes, é porque pusemos a nossa esperança em Deus vivo, que é o Salvador de todos os homens, sobretudo dos fiéis. Seja este objeto de tuas prescrições e dos teus ensinamentos. Ninguém te despreze por seres jovem. Ao contrário, torna-te modelo para os fiéis, no modo de falar e de viver, na caridade, na fé, na castidade. Enquanto eu não chegar, aplica-te à leitura, à exortação, ao ensino. Não negligencies o carisma que está em ti e que te foi dado por profecia, quando a Assembleia dos Anciãos te impôs as mãos. Põe nisto toda a diligência e empenho, de tal modo que se torne manifesto a todos o teu aproveitamento. Olha por ti e pela instrução dos outros, e persevera nessas coisas. Se isso fizeres, salvar-te-ás a ti mesmo e aos que te ouvirem. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Olha que coisa maravilhosa. Paulo fala para Timóteo ali, esse versículo 12, ninguém te desprezes por seres jovem, ao contrário, torna-te modelo para os fiéis no modo de falar, de viver, na caridade, na fé, na castidade. Então, essa mensagem é para os jovens, para todos, a permanecer firme naquilo que aprendeu da igreja. Muito bem. Então, glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Que o Senhor nos abençoe em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.